O cheiro da chuva e do encontro à cidade pulsavam um ritmo diferente sob a garoa fina daquela sexta-feira. Não era uma chuva de dilúvio, mas um sussurro úmido que fazia o asfalto brilhar e as luzes da rua se alongarem em reflexos tremeluzentes. Era o tipo de noite que convidava a um bom vinho e a um filme, ou, para alguns, a um encontro inesperado. Luís, envolto em um casaco de lã que já não era tão eficiente contra o frio que subia do chão, apressava o passo. O plano era simples: pegar o último ônibus e se jogar no sofá. A semana tinha sido longa e tudo o que ele queria era o silêncio do seu apartamento. Mas o destino, ou a garoa, tinha outros planos. Ao dobrar a esquina de uma rua menos movimentada, ele se viu diante de uma pequena livraria que nunca notara antes. Uma luz âmbar e acolhedora escapava da vitrine, prometendo refúgio. E foi ali, na calçada molhada, que o esbarrão aconteceu. Não um esbarrão forte, mas o suficiente para derrubar os livros que o outro homem carregava. Me desculpe. Que desastre! O meu! Luís se apressou em dizer, agachando-se para ajudar a recolher os volumes. O homem à sua frente, com o cabelo molhado e um sorriso um tanto sem graça, tinha olhos que pareciam capturar o brilho da garoa. Sem problemas, ele respondeu, a voz um pouco rouca, mas incrivelmente suave. Coisa da sexta-feira. E da chuva, claro. Enquanto as mãos dele se roçavam ao pegar um exemplar de poesia, um arrepio diferente do frio correu pela espinha de Luís. Era uma eletricidade sutil, um convite silencioso. O homem levantou-se, e Luís pôde notar a forma como a camisa levemente úmida se moldava aos ombros largos. Havia algo nele que despertava uma curiosidade quase palpável. Parece que seu destino era parar na frente de uma livraria numa noite. Como essa? O homem brincou, estendendo um livro para Luís. Ou talvez esbarrar em alguém desastrado como eu. Luís sorriu, sentindo o rosto esquentar um pouco. Talvez ambos. Prazer, sou Luís. Fabiano, o homem respondeu, o sorriso se alargando. E esses livros parecem que me imploram por um café. Você se importa de me fazer companhia? A garoa continuava, mas agora para Luís parecia muito menos fria. A noite, que prometia silêncio e solidão, de repente se abria para algo muito mais intrigante. A proposta de Fabiano soou como uma melodia suave na noite úmida. O café. Luís sentiu um calor se espalhar, dissipando o frio da garoa que minutos antes parecia entranhada em seus ossos. Um café seria ótimo, ele concordou, um sorriso genuíno agora nos lábios. Eles seguiram lado a lado pela calçada molhada, os sons da cidade abafados pelo sussurro da chuva. A livraria, com sua luz convidativa, ficou para trás, mas a sensação de um novo capítulo se abrindo permaneceu. O café, aconchegante e com um aroma adocicado de grãos torrados e algo cítrico, era um refúgio perfeito. Escolheram uma mesa mais reservada, perto da janela, de onde podiam ver a garoa continuar seu balé silencioso lá fora. Enquanto esperavam pelos pedidos, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Descobriram paixões em comum por literatura, Fabiano por poesia e Luís por romances históricos, e uma mesma aversão a cafés muito amargos. Cada olhar trocado, cada risada compartilhada, parecia acender uma pequena faísca. Fabiano tinha um jeito de inclinar a cabeça quando ouvia, e Luís achou aquilo particularmente charmoso. Então, o que te trouxe para a rua numa noite dessas além de me derrubar? Fabiano brincou, seus olhos fixos nos de Luís, que sentiu um leve rubor no rosto. A semana foi puxada, Luís confessou, pegando sua xícara fumegante. E eu só queria chegar em casa.
Mas agora, não me arrependo do desvio, nem do esbarrão. Ele sustentou o olhar de Fabiano, a intensidade daquele momento crescendo. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas carregado de uma expectativa eletrizante. A mão de Fabiano, que repousava sobre a mesa, estava perto o suficiente para que Luiz pudesse sentir o calor sutil que irradiava dela. Um impulso, quase imperceptível, fez Luiz estender um dedo e roçar levemente o dorso da mão de Fabiano. Foi um toque rápido, hesitante, mas a resposta foi imediata. Fabiano virou a palma da mão para cima, um convite silencioso. Luiz entrelaçou seus dedos nos de Fabiano. O calor do café, o calor do toque, o calor que se acendia entre eles, tudo se misturou em uma sensação morna e intensa. A garoa lá fora agora parecia apenas um cenário para o que se desenrolava dentro daquele café. A conversa diminuiu para sussurros, os olhares se tornaram mais profundos. O ar se encheu de uma quietude densa, pontuada apenas pelo som suave da chuva e dos próprios corações, batendo um ritmo mais acelerado. O toque. Aquele entrelaçar de dedos não foi apenas um gesto de intimidade, mas uma declaração silenciosa no burburinho suave do café. A mão de Fabiano era quente, a de Luiz um pouco trêmula. Os olhos deles, antes dançando entre as xícaras de café e os livros, agora estavam fixos um no outro, e a profundidade que Luiz encontrou nos olhos de Fabiano o fez prender a respiração por um instante. Sabe, Fabiano começou, a voz, um sussurro rouco que parecia se misturar ao som da chuva lá fora. Eu estava quase voltando para casa, tive um dia daqueles, e a última coisa que eu queria era mais gente. Ele apertou levemente os dedos de Luiz. Ainda bem que me atrasei. Luiz sorriu, o coração batendo um ritmo mais acelerado. Eu também. Minha semana foi um caos. Por pouco não peguei o primeiro ônibus para me enfiar debaixo das cobertas. Ele levou a mão entrelaçada deles à sua boca, roçando os lábios, no dorso da mão de Fabiano, um gesto quase inconsciente, mas carregado de uma ternura inesperada. Fabiano sentiu o calor daquele toque, e um calafrio diferente percorreu seu corpo. A conversa, que antes era uma dança de descobertas e risadas, agora se transformava em uma teia de confissões silenciosas. As palavras diminuíram, substituídas por olhares que diziam mais do que qualquer frase. Luiz observou os lábios de Fabiano, a forma como se moviam quando ele falava, o pequeno sorriso que se formava nos cantos, uma vontade incontrolável de sentir aqueles lábios, de aprofundar aquele contato, crescia em seu peito. Fabiano, percebendo a intensidade do olhar de Luiz, inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, diminuindo a distância entre eles. O ar entre os dois parecia vibrar. O cheiro do café, da chuva e agora um novo aroma, algo que vinha da pele de Fabiano, preencheu os sentidos de Luiz. Era uma mistura de frescor e algo sutilmente picante, que o atraía irresistivelmente. A mão de Fabiano soltou-se um pouco da de Luiz, apenas para que seus polegares pudessem roçar delicadamente sobre a pele. Era um jogo sutil, um convite que se aprofundava a cada segundo. Os olhos de Fabiano desceram para os lábios de Luiz, e ele soube que o desejo era mútuo. O café, antes um refúgio, agora parecia pequeno demais para a imensidão do que estava acontecendo entre eles. As outras pessoas, as conversas ao redor, tudo se dissolveu em um fundo indistinto. Só existiam Luiz e Fabiano, à beira de uma descoberta que prometia ser mais do que apenas um encontro inesperado. A intensidade entre Luiz e Fabiano era palpável, densa. O café, com seu barulho suave e a presença discreta de outros clientes, de repente, pareceu pequeno demais para a enorme atração que sentiam.
Os olhos de Fabiano desceram mais uma vez para os lábios de Luiz, que agora os observavam com uma antecipação quase febril. Aquele era o momento. Fabiano inclinou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo. Acho que a gente encontrou o calor que a garoa não conseguiu dar, ele sussurrou, a voz um pouco mais rouca agora. Sua mão, ainda conectada à de Luiz, apertou suavemente. Minha casa não é longe daqui, e o vinho, tenho certeza, é bem melhor que esse café. Luiz sentiu um arrepio percorrer o corpo com a simplicidade e a ousadia daquele convite. A imagem de um vinho, o calor de um apartamento e a promessa do que poderia acontecer entre eles inundou sua mente. Não havia dúvidas, não havia hesitação. Eu adoraria, Luiz respondeu, a voz quase sumindo. O olhar de Fabiano era um convite, irresistível, prometendo um tipo de calor que o café nunca poderia oferecer. Eles se levantaram. O adeus ao café foi rápido, quase um borrão. A garoa ainda caía lá fora, mas agora não parecia fria, e sim um véu cúmplice sobre a cidade. Caminhavam lado a lado, ombro a ombro, os dedos ainda entrelaçados, cada toque um pulso de desejo. O cheiro de chuva e terra molhada se misturava ao perfume sutil de Fabiano. E Luiz sentiu um magnetismo crescente, uma força que o puxava cada vez mais perto. Chegaram ao prédio de Fabiano, um lugar charmoso, com uma iluminação discreta. No elevador, o espaço apertado os colocou ainda mais próximos. Os olhares se encontraram, intensos, sem a distração do café. A respiração de Luiz se acelerou, e ele podia sentir o calor que irradiava do corpo de Fabiano. A porta do elevador se abriu, e eles saíram para um corredor silencioso, a atmosfera carregada. Fabiano destrancou a porta do seu apartamento. Uma luz suave e quente vinha de dentro. Ao entrar, o mundo exterior com sua garoa e ruídos urbanos desapareceu. O apartamento de Fabiano era acolhedor, com livros por toda parte e um sofá convidativo. O ar ali dentro era diferente, mais denso, cheio de uma promessa que a garoa de sexta-feira à noite havia acendido. O que acontece quando Luiz e Fabiano estão sozinhos no apartamento, com a garoa ainda caindo lá fora? O que aprofunda a conexão entre eles, agora que estão em um espaço íntimo? O apartamento de Fabiano era exatamente como Luiz imaginara, acolhedor, com uma estante cheia de livros que parecia um convite a horas de conversa. O cheiro de algo bom, talvez um incenso ou um difusor, pairava no ar, misturando-se à leve fragrância de Fabiano. A garoa lá fora agora era apenas um som distante, uma trilha sonora suave para o que estava por vir. Fabiano fechou a porta e, num gesto natural, guiou Luiz até a pequena sala. Pode ficar à vontade. Quer um vinho? Tenho um tinto que combina, com noites chuvosas. Luiz assentiu, sentindo o corpo relaxar um pouco com a quietude do lugar. Enquanto Fabiano ia até a cozinha, ele observou os detalhes. Fotos emolduradas de viagens, um violão encostado na parede, algumas plantas verdes. Cada objeto parecia contar uma parte da história de Fabiano, e Luiz se viu desejando conhecer cada uma delas. Fabiano voltou com 2 taças e uma garrafa de vinho. A luz suave da sala destacava os traços do seu rosto enquanto ele servia. Houve um momento de silêncio, de expectativa, enquanto as taças se enchiam. Fabiano entregou uma a Luiz, os dedos roçando mais uma vez. Ao encontro inesperado, Fabiano propôs, erguendo a taça, os olhos fixos nos de Luiz. Ao encontro inesperado, Luiz repetiu, o tom de voz um pouco mais baixo do que pretendia. Eles brindaram, e o som cristalino do vidro pareceu preencher o pequeno espaço entre eles. Fabiano deu um gole no vinho, e então, de repente, algo inusitado aconteceu. O sorriso desapareceu de seu rosto.
Ele soltou um suspiro pesado, e seus olhos, que antes brilhavam, se tornaram distantes. Ele levou a mão, livre a testa, parecendo subitamente cansado. Desculpe, Fabiano disse, a voz quase um murmúrio. Não sei o que deu em mim. Ele balançou a cabeça como se tentasse afastar um pensamento. É que você tem um jeito tão familiar. Luiz sentiu o coração apertar com a mudança abrupta no clima. Familiar? O que quer dizer? Ele perguntou, a confusão misturada com uma pontada de preocupação. Fabiano finalmente levantou o olhar, e havia uma vulnerabilidade inesperada ali. Você me lembra alguém que foi muito importante, e por um segundo, senti como se estivesse revivendo algo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Me desculpe, é bobagem. A bebida me deixou melancólico. A atmosfera no quarto mudou, de um calor promissor para uma estranha mistura de ternura e um toque de tristeza. Luiz viu a guarda de Fabiano cair e percebeu que aquele encontro, antes leve e cheio de flerte, havia tocado em algo mais profundo e delicado em Fabiano. A confissão de Fabiano pegou Luiz de surpresa. O brilho que os envolvia no café deu lugar a uma sombra de melancolia. Mas Luiz não queria que aquela noite terminasse em tristeza. Ele sentiu uma pontada de carinho por Fabiano, por sua vulnerabilidade repentina. Ei, Luiz disse, a voz suave, mas firme, chamando a atenção de Fabiano. Ele se aproximou um pouco mais, mantendo a mão que ainda segurava a taça no alto. Não se desculpe por sentir algo, e não precisa se preocupar. Nem todo mundo é igual, e nem todo encontro precisa ser uma reprise. Luiz deu um pequeno gole no vinho, pensando rápido. Falando em melancolia, você tem alguma playlist para dias de chuva? Ou você é do tipo que só escuta as gotas no vidro? Ele sorriu, um sorriso aberto e convidativo, tentando mudar o foco. Eu tenho uma coleção de músicas que só servem para dias assim, daquelas que fazem a gente querer dançar descalço na sala. Fabiano piscou, a surpresa em seu rosto substituindo a melancolia por um instante. Ele olhou para Luiz, que estava ali, sorrindo e oferecendo uma saída leve para a conversa. Um pequeno sorriso começou a surgir nos lábios de Fabiano novamente. Dançar. Descalço na sala? Fabiano repetiu, a voz ainda um pouco rouca, mas com um toque de diversão. Acho que faz um tempo que não faço isso. Minhas playlists são mais para relaxar, mas quem sabe eu não descubra um novo hobby hoje. Ele gesticulou para a estante de livros. Tenho alguns discos antigos também, se preferir. Para variar do que a internet oferece. O ar no apartamento começou a clarear. A tensão se desfez um pouco, substituída por uma curiosidade renovada. Luiz tinha conseguido. O toque da melancolia ainda estava ali, sutil, mas agora havia espaço para algo mais leve, mais divertido. Discos antigos? Agora você falou a minha língua! Luiz exclamou, os olhos brilhando. Qual é a sua melhor joia escondida? Aquela que você coloca quando quer esquecer o resto do mundo? Fabiano riu, um som que fez o peito de Luiz vibrar. Ah, isso é segredo, por enquanto, mas posso te dar uma amostra. Ele fez um gesto para que Luiz o seguisse. Vem, tenho um toca-discos ali na outra sala. A garoa lá fora continuava a cair, mas dentro do apartamento de Fabiano, o clima estava se aquecendo novamente, embalado pela promessa de música, dança e um novo tipo de descoberta. Fabiano guiou Luiz até um canto mais aconchegante da sala, onde um toca-discos de madeira escura repousava sobre um aparador. Ao lado, pilhas de vinis aguardavam sua vez. A luz ali era ainda mais suave, criando um ambiente quase íntimo. Para esquecer o mundo, você disse, certo? Fabiano murmurou.
seus olhos buscando os de Luiz com um brilho de cumplicidade. Ele vasculhou a coleção por um momento, os dedos deslizando pelas lombadas dos discos antes de puxar um em particular. O sorriso que surgiu em seus lábios prometia algo especial. Ele colocou o vinil no toca-discos com cuidado. A agulha desceu e um chiado suave preencheu o ar por um instante, antes que os primeiros acordes começassem a ecoar. Não era uma melodia agitada, nem triste. Era uma canção lenta, com uma guitarra suave e uma voz que parecia um convite ao aconchego. Era At Last, de Etta James. A melodia encheu o ambiente, clássica e atemporal, com a voz poderosa de Etta James cantando sobre um amor finalmente encontrado. Fabiano estendeu a mão para Luiz, um convite silencioso, seus olhos brilhando com uma intensidade que derretia qualquer resquício da melancolia anterior. Luiz não hesitou. Aceitou a mão de Fabiano, sentindo o calor e a firmeza. Fabiano o puxou, suavemente para mais perto, e antes que Luiz percebesse, estavam balançando juntos no ritmo da música. Não era uma dança coreografada, apenas um balançar suave, corpos próximos, corações batendo no mesmo compasso. A mão de Fabiano repousou na cintura de Luiz, e a de Luiz subiu para o ombro de Fabiano, o toque suave através do tecido da camisa. O rosto de Luiz estava próximo o suficiente para sentir o cheiro de Fabiano. Algo limpo, um pouco amadeirado e incrivelmente inebriante. Seus queixos se roçaram uma vez, e um arrepio correu pela espinha de Luiz. Eles giravam lentamente, o mundo lá fora, com sua garoa e suas preocupações, completamente esquecido. A música era o universo deles, e o espaço entre seus corpos parecia se encolher a cada compasso. Luiz podia sentir a respiração de Fabiano em seu cabelo, a maciez do seu ombro sob sua mão. É perfeita, Luiz sussurrou, a voz quase sumindo, na melodia. Fabiano apertou um pouco mais contra si. Eu sabia que seria, ele respondeu, a voz rouca, quase um sussurro também. Naquele abraço, no ritmo daquela canção eterna, a conexão entre eles se aprofundava. As palavras eram desnecessárias. Cada giro lento, cada respiração compartilhada, cada batida do coração um contra o outro, falava de uma intimidade que a garoa daquela sexta-feira inesperadamente trouxe. O erotismo não era explícito, mas a promessa de tudo, o que estava por vir, estava presente em cada toque, em cada respiração. O silêncio que se seguiu ao beijo não era vazio. Era preenchido pelo som da respiração ofegante de Luiz e Fabiano, pelo eco da melodia recém-encerrada e pela batida acelerada de dois corações. Os lábios de Fabiano ainda pareciam formigar, e os olhos de Luiz não conseguiam se desviar dos dele. O desejo, antes uma chama sutil, agora ardia com uma intensidade inegável. Fabiano quebrou o silêncio primeiro, a voz ainda um pouco rouca, mas com um novo tom de urgência. Acho que a garoa lá fora não é a única coisa que está esquentando esta noite. Ele sorriu. Um sorriso que ia além dos lábios, alcançando seus olhos que brilhavam. Sua mão, que antes estava no rosto de Luiz, desceu para sua nuca, os dedos macios enredando-se nos cabelos. Luiz sentiu um arrepio gostoso percorrer seu corpo. Ele se apertou mais contra Fabiano, sentindo a força dos braços dele ao redor de sua cintura. A distância entre os dois havia desaparecido. Não havia mais nada além daquele calor, daquele cheiro, daquela promessa. Fabiano o guiou suavemente, sem palavras, para o sofá espaçoso que Luiz havia notado ao entrar. O vinho, as taças, tudo foi esquecido.
Eles se sentaram, ainda bem próximos, os corpos se encaixando naturalmente. As carícias se tornaram mais ousadas. A mão de Fabiano deslizou pela lateral do corpo de Luiz, causando um arrepio sob a camisa. Luiz, por sua vez, explorava as costas de Fabiano, sentindo a pele morna por baixo do tecido fino. O tempo parecia ter parado. A garoa continuava sua trilha sonora lá fora, mas o único som que importava era a respiração pesada de ambos. Os beijos se tornaram mais frequentes, mais profundos, com um desejo que agora não tentavam mais conter. A vulnerabilidade de Fabiano havia se transformado em uma abertura para uma conexão mais íntima, e Luiz estava ali, pronto para explorá-la. O restante da noite era um mistério a ser desvendado, mas uma coisa era certa: a sexta-feira chuvosa havia trazido muito mais do que um simples encontro inesperado. Havia trazido o início de algo que prometia ser inesquecível. E aí, o que achou da história de Luiz e Fabiano sob a garoa de sexta-feira? Se você se emocionou, sentiu o coração acelerar e quer mais histórias como essa, que misturam romance, erotismo sutil e encontros inesperados, não deixe de comentar aqui embaixo o que mais te tocou nessa história. Curtir este conto para mostrar que você gostou. Se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Sua interação é super importante para a gente continuar criando momentos especiais como este.